O 1º de maio, por exemplo, no Brasil, diferente em muitos países, nem tinha a Palestina mencionada. Que não é um problema só brasileiro, mas é também um problema brasileiro, que é a passividade, a covardia. E nesse caso do Rio, é impressionante, porque por mais foi um êxito. E o que eu posso dizer? É um caminho, tomar iniciativa. É um exemplo muito bom e que diz respeito à mudança de psicologia, uma parcela ainda pequena, mas real, dos judeus no Brasil. É o que eu gostaria de dizer aqui do sionismo. Né? Uma parte está abandonando o sionismo. Há quem diga, eu participei de um debate com uma garota muito firme, explicou que ela era desgostosamente sionista, ela não gostava, mas ela era. E no 7 de outubro ela descobriu, palavras dela, que ela podia ser judia sem ser sionista. Quando ela viu ao redor. E a consciência coletiva vale 10 vezes mais que a consciência individual, por mais que ela seja profunda, estudada, rebuscada. Quando ela se vê coletiva, ela se sente com uma força. Eu acho que isso está ocorrendo. No Brasil tem uma certa influência, o chamado sionismo de esquerda. Ela tem mais influência no Brasil do que em Israel mesmo. Israel praticamente não existe mais, né? Polarização é tal que, vamos dizer, que nem o centro brasileiro. Virou. Mas hoje aqui, se me permite, hoje no Estadão, é uma coincidência, tem um artigo que é típico desse pensamento, chama-se Antisionismo e Antissemitismo, de um advogado que até é uma pessoa progressista, ele tomou posição várias vezes contra o Bolsonaro, e uma pessoa, vamos assim falar, do bem, chama-se Fábio Tafik Simantur. Mas é uma coleção de bobagens. Eu acho que é pedagógico falar um por um. Ele começa definindo o antissemitismo a partir do Supremo Tribunal Federal. Em um julgamento aí, 20 anos atrás, legislou sobre o assunto, 25 anos atrás, legislou sobre o assunto. A gente sabe, o Supremo brasileiro se acha, né? Legisla sobre tudo. Esse foi um caso. Cabeça de advogado, ele começou por aí. Muito bem. Daí, ele diz, estou lendo, é no século XIX que o povo judeu passa a ser visto como uma nação que aspira a um lar nacional. O povo judeu passa a ser visto por quem? Pelo povo judeu que não foi. Daí tem memorável, assim, sem fim, literatura. Só não tem cinema porque não tinha cinema. Todos os registros culturais possíveis mostram que era um minoritário, muito minoritário. A história de lar nacional foi inventada no último quarto, se tanto, do século XIX, não foi no século XIX. Foi quando se fundou o movimento sionista em 1896. Começou 10 anos antes, a forma que a gente conhece o sionismo. Mas ele dá por... Sabe, tem aquela ideia que eu comentei antes, que parece que é um negócio que vem de tempos imemoriais. Depois, ele diz que... Quero ser bem fiel. Que aqueles que usaram para designar, na época, apenas aqueles que desejavam efetivamente migrar para Israel e ajudar o recém-criado Estado judeu. Bom, eu acabei de explicar que não foi assim. O movimento foi criado 50 anos do Estado de Israel. Não foram lá para ajudar. O movimento foi criado 50 anos antes para chegar só depois de 1917, quando tem a tal declaração de Balfour, que tem o financiamento, que vai levar, e mesmo assim, quando chega na Segunda Guerra Mundial, a maioria da população local judaica é ultraminoritária. Ou seja, compreende que as pessoas estão fugindo do fascismo, do nazismo, mas é muito minoritária. E a propósito, aí eu tenho que dar o testemunho pessoal meu, não é verdade, algo que é implícito, que os judeus fugiram do Holocausto para Israel. Não é verdade, é mentira. A grande maioria saiu dos países do leste, mesmo antes das perseguições dos regimes stalinistas, saiu e não foi para Israel. Apesar das atrações de emprego, casa na época era muito importante.
destruído no leste. Né? A maioria foi para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Europa Ocidental e para a América Latina. Eu sou um. Eu não, meus pais, né? Eu tenho que distinguir uma verdade. Teve uma parte que foi, seja por razões ideológicas, seja por razões socioeconômicas compreensíveis. Depois ele diz que alguns desses que foram eram até vistos com desprezo pelos judeus mais tradicionais em razão de sua inclinação socialista. Daí é uma falsificação. Porque os socialistas do mundo, eu acabei de falar que era a larga maioria, não eram para ir para Israel. Ao contrário, eles eram militantes da assimilação com pleno reconhecimento de direitos. Né? Dentro dos sindicatos, dentro das nações culturais. O judeu onde ele estava. Ele não tinha que fugir. Né? Mas, inclusive, eles eram anticapitalistas, não tinha que fugir, era anticapitalista, não é isso? Aliás, eles eram socialistas, vamos chamar, para não falar em geral, reformistas, mas de esquerda, bem de esquerda. Depois, eu não vou falar tudo que é cansativo, mas o antissemitismo contemporâneo, saltando, exige 2 pontos: judeu fora da Palestina. Isso é uma lenda. Quem é que fala, aspas, judeu fora da Palestina? Tinha alguns grupos, nos anos 60 e 70, ultra radicalizados, que levantavam essa forma, judeus amados, não sei o quê. Mas isso aí eles viram que não tem condição. Não se sustenta na realidade. Os Houthis, que é um grupo ligado ao Irã, foi o último que abandonou essa ideia. E hoje é largamente dominante a ideia de você chegar a um acordo, seja de 2 estados, que eu não defendo, eu defendo o Estado único, mas, enfim, você tem que conviver, não tem como. Aliás, mesmo para os judeus que estão na Cisjordânia, aqueles colonos armados até os dentes, ultracionistas, eles são 650 mil. O que você vai fazer com isso? Matar tudo? Não é um banho de sangue, eu não defendo, acho que ninguém civilizadamente defenderia um banho de sangue. Então precisa chegar a uma forma de convivência. Se houver apoio internacional, financiamento, tem espaço. Espaço tem. Espaço que eu quero dizer terra, né?